Bom dia, crianças, tudo bem? Espero que vocês tenham passado uma ótima semana. Bom, vamos orar a Deus para nós começarmos a nossa escola bíblica dominical. Vamos todos fechar os olhos agora, abaixar as cabeças e orem comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por esse dia de vida que o Senhor nos concedeu. Nós te damos graças, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de ouvir da Tua Palavra, de podermos aprender do Senhor. Senhor, abra nossa mente, nosso coração, nos dá entendimento, nos dê sabedoria, Senhor, para ouvirmos a Tua voz e para que aquilo que nós aprendemos hoje nós possamos colocar em prática na nossa vida. Pai Santo, muito obrigado, porque o Senhor nos escolheu para sermos os Seus filhos. E agora, Pai, nos ajuda a entender a Tua Palavra que o Senhor vai nos trazer nesta manhã. Perdoa os nossos pecados e fica conosco, nos ajudando a cada dia a melhorar e a estar sempre de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Bom, crianças, hoje nós vamos ter uma aula um pouco diferente, né? Vocês estão vendo vários objetos aqui em cima. Nós vamos fazer uma revisão das aulas que a gente já deu, que a gente já ouviu durante todo esse tempo que nós estamos tendo as nossas aulas pela internet. Tem bastante aula, né? Acho que, se não me engano, tem 24 aulas que nós temos sobre a vida e sobre o Deus do profeta Elias. E nós vamos falar um pouquinho, relembrar algumas coisas de algumas das lições que nós aprendemos, tá bom? Vamos falar um pouquinho de cada coisa para ver se vai dar tempo para a gente falar, tá bom? De todas as lições. E então eu quero que você acompanhe comigo, preste bastante atenção em tudo aquilo que nós vamos falar, tá bom? Se você quiser anotar aí na sua casa, também pode anotar, tá bom? Bom, primeiramente nós vamos começar lá pelo capítulo 17 do livro dos Reis. E lá no capítulo 17 nós encontramos a história, nós começamos a falar sobre a vida do rei Acabe. Vocês se lembram quem era o rei Acabe? O rei Acabe era esse rei aqui, muito desobediente, um rei que fazia tudo aquilo que não agradava a Deus. Ele era um rei idólatra. E vocês se lembram como era o nome da esposa dele? Jezabel, isso mesmo, era o nome da esposa dele. E eles adoravam um Deus muito mau, um Deus, na verdade, nem era Deus, né? Era um Deus inventado, um Deus falso, que se chamava Baal. E Jezabel e Acabe levaram todo o povo de Israel a pecar contra Deus, adorando um falso Deus. E aí, nós vamos aprender, nós vamos relembrar, na verdade, o nosso primeiro ensinamento de hoje. E o primeiro ensinamento daquela primeira aula é que Deus dá o sofrimento, Deus manda o sofrimento. Nós aprendemos naquela primeira aula que é Deus quem manda o sofrimento. Muitas vezes manda o sofrimento para nos punir de alguma coisa que nós estamos fazendo errado, que era o que estava acontecendo naquele caso. O rei Acabe, um rei idólatra, que levou todo o povo a pecar contra Deus. Então Deus castigou aquele povo com o sofrimento. E vocês se lembram qual era o sofrimento que aquele povo estava passando durante aquele período? Lembrou? A falta de chuva, isso mesmo. Deus disse que não iria chover mais, que não ia mais chover na terra. E durante 3 anos não choveu. E as plantas morreram, os animais começaram a morrer, não havia mais nada, não havia comida, não havia mais água. Durante todo aquele território de Israel, não havia nada que eles pudessem comer. E as pessoas começaram a passar necessidades. E isso é um sofrimento mandado por Deus. Só que nós aprendemos também que Deus, Ele nos protege durante o sofrimento que nós passamos. Deus nos protege durante o sofrimento. E nós vimos isso justamente quando Elias, olha aqui o Elias, quando Elias também começou a sofrer com a falta de chuva, com a falta de alimento. Então Deus, vocês se lembram que Deus enviou Elias para um lugar chamado Querite, e lá naquele lugar havia uma fonte, um riozinho, um pequeno riachozinho, e ali Elias tinha água para beber.
E Deus mandou também alguns pássaros para que levasse o alimento. Você sabe que pássaro que é? Você se lembra? Era um pássaro, eu acho que era um pássaro preto, né? Um pássaro preto. Era o corvo que levasse pão e carne para Elias. Deus cuidando dos seus servos. Deus cuidando de Elias, não deixando que Elias tivesse sede e nem fome. Deus, então, cuida dos seus servos no sofrimento. Deus cuida de nós durante o nosso sofrimento. Mas nós também aprendemos que Deus dá o sustento, que é Deus quem dá o sustento para nós. Vamos colocar isso aqui para não cair mais. Olha, assim, agora não vai mais cair. Deus dá o sustento, é Ele quem dá o sustento. E nós aprendemos isso, nós vimos isso quando Elias estava ali naquela fonte de Querite e a água começou a secar. O rio que ele estava usando para tomar a água que ele tomava daquele rio começou a acabar e começou a secar. Mas Deus, como um Deus bondoso que cuida dos seus servos, ele então enviou Elias para uma cidade onde havia uma viúva, a cidade de Serepta. E lá na cidade de Serepta tinha uma viúva. E essa viúva tinha um filhinho. E lá então nós podemos aprender que a farinha da panela não acabou e o azeite da botija também não acabou, por providência do nosso Deus, mostrando assim que Deus é aquele que nos dá o sustento, é Deus quem nos dá o sustento, é Deus quem nos dá a força para trabalhar, é Deus quem dá o trabalho para o papai e para a mamãe, é Deus que nos dá sabedoria e entendimento para poder fazer esse trabalho e assim poder trazer o dinheiro para casa para poder comprar as coisas, o sustento da nossa família. Então nós aprendemos naquela terceira aula que é Deus quem dá o sustento. Nós aprendemos também que logo depois desses acontecimentos aconteceu um fato triste. O filho daquela viúva, ele ficou muito doente e morreu, ele veio a morrer. E nós aprendemos naquela aula que Deus, através do seu servo Elias, trouxe de volta a vida daquele menino. Nós aprendemos então que o nosso Deus é o dono da vida. O nosso Deus é o dono da vida. Como tá? O nosso Deus é o dono da vida. Ele quem dá a vida. Ele quem dá o sustento. Ele quem dá a vida. Ele que cuida de todas as coisas. Ele que dá a vida do papai, da mamãe, das pessoas, do cachorrinho, do gatinho, do passarinho, das plantas. Ele que dá a vida de todas as coisas. É Ele. Nas mãos dele está toda a vida. Nós aprendemos também, nós passamos para o capítulo 18, e lá no capítulo 18 nós aprendemos que Deus nos alerta sobre aquilo que é pecado. Deus nos alerta sobre aquilo que é pecado. E nós aprendemos isso lá no capítulo 18, quando, depois que se passou algum tempo, Deus mandou que Elias fosse se encontrar com o rei Acabe e lá ele falasse algumas coisas, ensinando o rei Acabe das coisas que ele estava fazendo, coisas erradas que ele estava fazendo. Então ali nós aprendemos que da mesma forma que Elias chamou a atenção de Acabe para as coisas erradas que ele estava fazendo, o Senhor nosso Deus também nos alerta sobre coisas erradas que nós fazemos na nossa vida. Os nossos pecados cometidos, nós devemos pedir perdão pelo nosso pecado, nos arrepender pelas coisas erradas que fazemos e deixar para trás, viver uma vida que agrade a Deus. Bom, passando isso, nós aprendemos também, ainda no capítulo 18, que o Senhor é o único Deus. E nós aprendemos isso aqui, nós aprendemos que o Senhor é o único Deus naquele episódio em que Elias convoca todo o povo para que façam, e principalmente os profetas de Baal, para que façam 2 altares. Vocês se lembram disso? Animalzinho lá em cima, né? Cordeirinho lá em cima. E os profetas de Baal iriam fazer o seu altar e iriam clamar ao
Deus deles para que enviasse fogo, para que queimasse todo aquele altar, todo o altar, a lenha, o animalzinho que estava ali por cima, né, o cordeirinho. Mas os profetas de Baal clamaram até o meio-dia e gritaram, e já estavam cansados e nada. Baal não respondeu. E então chegou a vez de Elias. Elias então preparou o seu altar, colocou em cima do altar o seu animalzinho e clamou ao Senhor. Mandou que molhasse o altar, todo muito bem molhado, e então ele clamou ao Senhor apenas uma vez. E o Senhor então enviou fogo do céu e queimou todo aquele altar, toda aquela água, toda aquela lenha, queimou tudo e não sobrou nada. E ali ele mostrou para todo aquele povo que estava ali diante dele, e também para o rei Acabe, que só o Senhor é Deus, que não há outro como Deus, que não adianta nós buscarmos em nenhum outro lugar, que não há outro como o nosso Deus. O Senhor é o único Deus verdadeiro a qual nós devemos buscar e adorar. Elias falou isso para Acabe. Mas Acabe parecia que não entendia, não é verdade? E então, ainda no capítulo 18, Deus mostrou seu poder. Mostrou seu poder derramando fogo dos céus e consumindo tudo aquilo. Bom, depois que passou essas coisas, o povo parecia que não entendia, né? Não entendia que o Senhor era o único Deus de verdade. E Elias, então, se sentiu muito triste porque aconteceu uma coisa. Depois daquele acontecimento que o Senhor derramou fogo dos céus, todos os profetas de Baal foram mortos. E a Jezabel, a esposa de Acabe, ficou muito furiosa mesmo, e ela mandou matar Elias. Ela disse que ela queria que Elias morresse, e ela mandou matar Elias. E Elias soube disso. Elias ficou muito triste, porque ele não entendia, porque as pessoas não compreendiam que só o Senhor é Deus. As pessoas não podiam enxergar, não podiam entender que só nós devemos adorar o nosso Deus. Não, eles não estavam entendendo que Baal era um Deus falso. E então Elias saiu e foi em direção ao deserto. E ele pediu para si a morte. E naquela ocasião, quando eu contei essa história, eu falei para vocês que o deserto é um lugar muito quente. Vocês já viram o deserto pela televisão? É um lugar muito grande que só tem areia. Não tem água, não tem plantas, não tem nada, a não ser areia. Areia para tudo quanto é lugar. E é um lugar muito quente, muito quente. E se as pessoas não tiverem água ali para beber, ou alguma comida para poder comer, elas morrem. Porque elas não conseguem suportar tanto calor que faz ali no deserto. Mas era exatamente isso que Elias queria. Elias queria a morte. Ele estava muito triste. Elias estava em depressão. Mas nós aprendemos também que Deus mostra o seu poder, assim como ele mostrou. E nós aprendemos também que Deus consola os seus servos. Deus consola os seus servos. E ele consolou Elias. Ele mandou um anjo. Enquanto Elias dormia, ele mandou um anjo para falar com Elias. E ali aquele anjo levou comida, levou pão e água para Elias. E ele falou: levanta, Elias, levanta, porque o seu caminho é muito longo. Então Elias levantou, comeu, bebeu e ele foi. E Deus deu uma missão para Elias. Deus falou para Elias: Elias, não fica triste. Não fica triste, porque você vai sair daqui, você vai ungir um outro rei para Israel. Você vai ungir um outro profeta que vai ficar junto com você. E quando você se for, ele vai ficar no seu lugar. Então você fica contente, não fica triste, Elias. E mais, Elias, tem mais 7.000 homens que amam e que me adoram, que adoram o nosso Deus. Elias estava tão triste porque ele achava que ele estava sozinho. Ele não entendia que ele
ele não sabia que ele tinha mais gente que amava o Senhor. E o anjo disse para ele, tem mais de 7.000 homens que amam ao Senhor, que adoram o nome do nosso Deus. Então você fica feliz, se anime e vai. E então o Elias ficou feliz com aquilo, né? Ele se animou, porque Deus consola os seus servos. E lá, ainda no capítulo 19, no capítulo 20, o Elias deu uma sumidinha. Ele sumiu um pouquinho, ele não apareceu durante algumas lições. E quem apareceu? Vocês se lembram desse aqui? Quem lembra desse rei aqui? Esse rei todo espalhafatoso aqui. Esse rei era o rei Ben-Hadad. Lembra-se dele? Ele era o rei da Síria. E a Bíblia diz que o rei Ben-Hadad resolveu fazer guerra contra o rei de Israel, contra Acabe. A diferença é que o rei Ben-Hadad tinha muitos exércitos. Era um rei muito grandioso. Um rei que tinha muitos outros reis que estavam junto com ele. Ele tinha muitos amigos. Tinha um exército imenso. A Bíblia diz que o exército de Ben-Hadad enchia toda a terra com seus homens. E o exército de Israel era um exército bem pequeno, né? Mas Deus deu a vitória para Acabe. E nós podemos aprender sobre a onipresença de Deus. Nós aprendemos que o nosso Deus é onipresente. Você se lembra que palavra é essa? Que palavra mais complicada? Onipresente. O nosso Deus é onipresente. Onipresente significa que o nosso Deus está aqui comigo, mas ele também está aí com você na sua casa. Ele está com o papai lá no trabalho, ele está com a mamãe lá na piscina, ou no serviço dela, ou na escola. Ele está em todos os lugares. Não há lugar onde Deus não possa estar. Isso significa onipresença. Ele está em todo lugar. Toda a terra está cheia da presença do nosso Deus. Os exércitos de Ben-Hadad, quando foram derrotados, os seus capitães falaram assim para Ben-Hadad: olha, Ben-Hadad, não fica triste não, porque o Deus de Israel é um Deus de montanhas, não é um Deus de terra plana. E nós só fomos derrotados porque nós lutamos na montanha. Na montanha é muito difícil, é muito morro, sobe morro e desce morro. É muito morro, muito difícil de lutar lá. Mas se a gente lutar num lugar plano, assim, bem retinho, assim, nós vamos ganhar. Porque o Deus deles é um Deus de montanhas e não um Deus de lugar plano. E o Ben-Hadad, bobinho, né, gente? Ele acreditou naquilo. E então, com o tempo, Ben-Hadad juntou mais um exército e foi lutar de novo contra o rei de Israel. Mas Deus, na sua grande misericórdia e sabedoria, Deus mostrando que é invencível e poderoso, mostrando que ele é onipresente e onipotente, cheio de força e poder, ele então deu a vitória novamente para Israel, mostrando para os sírios que o nosso Deus é Deus de todo lugar. Não é um Deus apenas de um lugar, mas um Deus de todo lugar, porque o nosso Deus está presente em todos os lugares. Então ali nós aprendemos que o nosso Deus é onipresente. Bom, nós aprendemos também no capítulo 21. Capítulo 21, cadê? Deixa eu achar aqui. Ah, aqui. No capítulo 21, nós aprendemos que Deus odeia a cobiça. Olha só. Deus odeia a cobiça. Deus não gosta da cobiça. Você lembra o que é cobiça? Lembra que nós aprendemos o que é cobiça? Cobiça é quando você deseja uma coisa que não é sua. E você deseja muito no seu coração. E você quer de todas as suas forças. E você até deseja tomar aquilo para você mesmo. Isso é pecado. Deus não gosta, isso é cobiça. E isso aconteceu com o rei Acabe. O rei Acabe, ele queria porque queria uma coisa que não era dele. Vocês se lembram o que o rei Acabe queria? Vemos que a cobiça é pecado. Que nós não devemos querer, nós não devemos cobiçar aquilo que não nos pertence, aquilo que não é nosso. Deus odeia isso, Deus não quer isso. Nós
aprendemos também que Deus não tolera o mal. Deus não tolera o mal. Nós aprendemos isso, que Deus não tolera o mal. Olha aqui. Aprendemos que Deus não tolera o mal que foi feito ali. E então, Deus envia Elias novamente. Olha o Elias aparecendo outra vez. Deus envia Elias para falar para Acabe que aquilo que ele tinha feito foi errado. E que ele não deveria ter feito aquilo. E por causa daquilo que ele tinha feito, que ele permitiu que acontecesse, que foi a morte de Nabote, e ele tomou para si a vinha que não era dele, Deus então iria castigá-lo, iria puni-lo, porque Deus não gosta daquilo que é mal feito, Deus não tolera as coisas erradas que nós fazemos. Deus não quer saber do erro. E então, Deus manda dizer para Acabe que ele seria punido por aquilo que ele tinha feito. Deus mandou dizer para ele que ele ia consumir toda a família dele, que toda a família dele iria morrer e que a Jezabel iria ser comida por cães. Olha só, a Jezabel iria ser comida por cães. Olha o cachorro aqui. Olha o cachorro. A Jezabel iria ser comida por cães. A gente ainda não viu isso porque a gente ainda não chegou lá. Mas aguardem que logo, logo, em outra oportunidade, nós vamos contar essa história para você e vocês vão ver como foi feia a morte de Jezabel. Acabe, então, foi punido pelo seu pecado e a sua família seria exterminada da terra. Todos seriam punidos por causa do seu erro. Bom, nós aprendemos também lá no capítulo, ainda no capítulo 21, que Deus é misericordioso. Ele não tolera o mal, ele não gosta das coisas erradas, mas o nosso Deus também é um Deus de misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? Misericórdia é quando Deus vê o nosso pecado, mas nós nos arrependemos. E ele, ao invés de dar o castigo que nós merecíamos, ele não dá mais o castigo. Ele, não é porque nós deixamos de merecer o castigo, não. Nós continuamos merecendo. Mas Deus tem o seu coração bondoso. E então ele deixa de lado e ele não nos castiga do jeito que nós precisávamos ser castigados. E foi isso que aconteceu com Acabe. Acabe que seria morto, né? Deus falou que iria exterminar a família, ele e toda a sua família. Então Deus, como Acabe, se vestiu de pano de saco, porque ele ficou muito triste com aquilo que Elias havia dito para ele. Ele ficou muito triste mesmo. E então ele se vestiu de pano de saco, um sinal de arrependimento sobre todas aquelas coisas que ele tinha feito. E então Deus fala para Elias: olha, Elias, você viu Acabe? Eu não vou punir ele, eu vou deixar ele para depois, vou deixar essas coisas acontecerem, depois que ele morrer, é que eu vou consumir toda a família, mas por enquanto não, eu vou deixar do jeito que está. Bom, depois que passou tudo isso, nós aprendemos algumas coisas sobre o tolo. Vocês sabem quem é o tolo? O tolo é Acabe. Nós aprendemos muitas coisas sobre o tolo. E em uma dessas coisas nós aprendemos que o tolo ele é briguento. Ele gosta de uma briguinha. O tolo gosta de brigar, não gosta? Gosta de fazer encrenca. E o rei Acabe, a terra estava em paz, não tinha brigas, e ele resolveu procurar guerra, fazer guerra contra o rei da Síria de novo. Olha o rei da Síria aqui. Ele procurou fazer guerra de novo contra Ben-Hadad. Outra vez ele foi fazer guerra contra Ben-Hadad. Mas Deus mandou um profeta dizer para Acabe que não era para ele ir, que se ele fosse, ele iria morrer naquela guerra. Mas o Acabe não quis saber. Ele não deu ouvidos à palavra de Deus porque ele é tolo. E as pessoas que são tolas, elas não ouvem a palavra de Deus. Elas não ouvem o ensinamento. Os seus ouvidos não estão abertos para poder ouvir aquele ensinamento, aquela palavra de sabedoria. Ele não ouve, a gente fala, não faz isso, e ele faz. Não pega isso, e ele pega. Não fala desse jeito, e ele faz. Acabe era tolo. E quando o profeta disse para ele não ir, porque ele iria morrer, ele foi assim mesmo. E além de tudo, além de ir,
ainda levou o outro rei, levou Josafá. Vocês lembram dessa história? Ainda levou Josafá, que era um rei bom, um rei que temia a Deus. E o rei Josafá quase morreu nessa guerra. Mas não teve jeito. Lá no meio da guerra, mesmo o rei Acabe se disfarçando, um soldado atirou uma flecha para o alto e essa flecha veio bem na direção do rei Acabe e ela entrou no buraquinho da armadura dele e entrou e ele morreu. Ficou ali por algum tempo sangrando, mas depois ele morreu. Cumprindo assim a nossa última lição, que Deus cumpre as suas promessas. O nosso Deus cumpre as suas promessas. Ele cumpre todas as palavras que ele fala, todas as promessas que ele diz, que ele faz, ele cumpre. E ele havia dito que Acabe iria morrer se ele fosse naquela guerra. Se ele desobedecesse e fosse naquela guerra, ele iria morrer. E foi exatamente isso que aconteceu. Acabe, desobediente e idólatra, morreu ali naquela guerra. Bom, depois dessas coisas, Acabe morreu e o seu filho, vocês se lembram como era o nome do filho de Acabe? Acasias reinou no lugar de Acabe. Mas as coisas não mudaram muito não, porque o Acasias, ele fez exatamente como o pai dele, porque ele aprendeu direitinho com a mamãe dele, com o papai dele a fazer coisas erradas. E ele não amava o nosso Deus. Ele continuou adorando a falsos deuses. E o profeta Elias levou uma mensagem para ele dizendo que ele iria morrer. E vocês se lembram que ele sofreu um acidente e ele caiu das grades lá da sua varanda, caiu lá embaixo e se machucou bastante, ficou doente. Então ele mandou os seus mensageiros procurar saber se ele ia ficar bom. E então Elias manda dizer para ele que ele não iria ficar bom. Daquela cama ele não iria sair, ele ia morrer. E foi exatamente isso que aconteceu. Acasias então morreu como seu pai. Morreu porque ele foi um rei idólatra e um rei muito malvado. Um rei que não adorava ao Senhor. Bom, crianças, nós aprendemos várias coisas, bastante coisas, né? Em todas essas lições que nós tivemos até aqui. Ao todo nós tivemos 24 lições. Bastante lição, né? Pois é. Se você esqueceu de alguma coisa, volta lá, assiste de novo, procura lá nas nossas playlists lá, assiste novamente para você aprender mais da palavra de Deus. Você precisa entender o quanto é importante nós podermos aprender da palavra de Deus, aprender aquilo que é certo, aquilo que é errado, aprender a amar o nosso Deus, amar o nosso Deus como Elias amou e como tantas outras pessoas, homens de Deus, amaram ao nosso Pai. Então você deve procurar memorizar os versículos, estudar, ler a palavra de Deus, ler a Bíblia. Nunca se esqueça de ler a Bíblia, de orar, de tirar tempo para fazer isso. Porque isso só vai nos fazer crescer mais e mais na palavra de Deus. Bom, agora eu tenho um desafio para vocês. Bem legal. Faz tempo que eu não dou nenhum desafio, né? Bastante tempo, né? Então, eu quero dar um desafio para vocês. E o desafio é o seguinte. Todas essas lições que nós aprendemos, você vai voltar lá e vai escolher a lição que você mais gostou, que você achou mais legal. E aí você vai contar essa história, assim como eu contei para vocês, com os bichinhos, você pode usar aquilo que você quiser. Você pode usar, como eu fiz aqui, né? Os cones, você pode usar coisas da cozinha da mamãe, você pode usar livros, você pode usar brinquedos, você pode usar vidro, você pode usar o que você quiser, para você poder contar a historinha que você mais gostou. E a criança que fizer isso, que contar essa história, não precisa ser uma história, não precisa ser longo, não. Só que ela tem que ter o ensinamento que nós temos aqui, né? Aí você vai escolher o ensinamento da história que você escolheu.
você vai procurar a verdade lá que você aprendeu e você vai mostrar, eu aprendi que Deus cumpre suas promessas. Como que você sabe que Deus cumpre suas promessas? Aí você vai contar a história que fala dessa verdade, tá bom? E aí não precisa ficar longo, pode ficar pequenininha, não precisa ficar assim uma história bem grandona, não precisa, pode ficar bem pequenininha também, desde que tenha a verdade e você use os brinquedinhos aí para poder contar. Bom, o prêmio, a criança que contar a história bem direitinho, bem lindo, nós vamos providenciar um presente bem legal para você, tá bom? A primeira criança que colocar o vídeo, aí vocês vão contar a história, vão filmar, fazer a filmagem, tá bom? Tem que filmar e aí vocês mandem pra gente lá no nosso canal, lá no nosso grupo, e aí as crianças que fizerem isso, que contarem a história, que mandarem o vídeo contando a história, nós vamos dar um prêmio bem legal para você. Então, prepare aí e escolha uma história bem legal, dessas que a gente contou aqui, sobre a vida de Elias e a vida do Deus de Elias, e coloque pra gente aí e você vai ganhar um prêmio bem legal, tá? Eu estou ansiosa para ver as historinhas de vocês, tá? Aí eu vou sentar e vou ouvir a história de vocês, tá legal? Então, eu espero que você tenha gostado até aqui, daquilo que nós falamos, das histórias que nós contamos, que é sobre a palavra de Deus, e que você tenha aprendido bastante verdades sobre a Bíblia, tá bom? Vamos orar agora? Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos o privilégio de aprender da Tua palavra. Nós temos o privilégio, Senhor, de termos a nossa Bíblia, de podermos abrir e ler e aprender do Senhor. Nos ajuda, Pai, a cada dia nós temos vontade e desejo no nosso coração de fazermos isso, Pai. Abençoa cada uma das crianças, cada um dos pré-adolescentes, que eles possam ter força de vontade, que eles possam ter ânimo, Senhor, não só de ficar nos seus afazeres, mas que eles possam tirar tempo para poder ouvir a Tua palavra, para poder estudar a Tua palavra e aprender do Senhor, aprender aquilo que vai servir para toda a vida deles. Pai, nós te agradecemos por este momento e te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos ensina as suas verdades. Obrigado por tudo e em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Crianças, eu estou esperando os vídeos das histórias, tá bom? Estou ansiosa. Então, mandem os vídeos, tá legal? Um beijo grande para vocês e até semana que vem.